Todo final de ano é a mesma coisa. A gente cria metas para o ano que vem, a gente revisa as metas que a gente fez e normalmente a gente não bateu nenhuma dessas metas. E por que será que isso acontece? Será que é por falta de planejamento? Será que é porque a gente coloca metas muito ousadas? Será que é porque a gente não revisita essas metas ao longo do ano? Bom, eu tô aqui para a gente acabar de vez com isso, porque criar metas para 2022 é fundamental se tu quiser ter um ano de sucesso na tua vida. E eu vou te explicar bem certinho como é que a gente cria metas e também vou compartilhar as minhas metas de 2021 e de 2022. Então pega teu cafezinho, ó, já tô com a minha xícara aqui personalizada. E depois da vinheta a gente já começa. Vambora! Fala, jovens! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então é com muito prazer que eu vou gravar esse vídeo hoje. É um vídeo com conteúdo que eu já queria falar para vocês há muito tempo. Final de ano é sempre um momento muito importante para revisitar as metas do ano e traçar as metas para o ano que vem. Eu sou um cara que gosto muito de desafio, gosto muito de colocar metas e basear minha rotina para alcançar essas metas. Então aqui a gente vai dividir esse nosso vídeo em 3 partes, tá, pessoal? A primeira parte eu vou falar sobre método para construção de metas, especialmente usando o método SMART, certo? Que é uma sigla com algumas características que a gente vai ter nesse processo. Segundo, eu vou compartilhar com vocês como foram as minhas metas de 2021. Será que eu bati algumas? Será que eu zerei? Será que eu gabaritei as minhas metas? Bom, vamos descobrir isso agora. Tem muitas metas que envolvem aqui o Synapse também. E por fim, eu vou falar para vocês quais são as minhas metas para 2022. Porque nada melhor do que a gente tornar nossas metas públicas quando a gente quer bater essas metas e elas são ambiciosas. Porque a gente assume um compromisso com outras pessoas também. E esse compromisso às vezes nos faz levantar a bunda do sofá e correr atrás do que a gente se programou para alcançar naquele ano. Beleza, pessoal? Então, antes de tudo, se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha, porque se esse conteúdo for interessante para ti, o YouTube entende que tu curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, de alguma forma esse conteúdo vai ser relevante para mais pessoas também. Então deixa tua contribuição para a gente já começar 2022 com tudo. Fechou? Então primeiro vamos falar sobre construção de metas, certo? Aqui a gente vai falar sobre o método SMART. O método SMART é um método criado para a gente construir uma meta e ele conta com 5 passos, certo? Primeiro, o S vem de specific, né? Específico ou específica. A nossa meta ela tem que ser específica, ela não pode ser genérica, certo? Então, ao invés de tu falar, eu quero que 2022 seja um ano de muita prosperidade, eu quero ganhar dinheiro, mas quanto de dinheiro tu quer ganhar? Por isso específica, tu tem que dizer, eu quero ganhar 100 mil reais em 2022, eu quero ganhar 50 mil reais, enfim, conforme é formulado para ti, certo? Mas tem que ser específica. A mesma coisa com outros exemplos. Perder peso, por exemplo. Eu quero perder peso em 2022. Beleza, mas quanto tu quer? Até porque senão fica muito subjetivo e fica difícil de a gente mensurar. O que nos leva para o segundo passo para a construção de metas, que seria o M de SMART, que é measurable ou mensurável. A gente tem que conseguir mensurar essa nossa meta, certo? Então, se é muito genérico, acaba que a gente não sabe nem se bateu ou não. Eu quero perder peso em 2022. Daí eu perdi 100 gramas. Tá valendo ou não? Porque daí vai contar com a minha subjetividade para entender se aquilo ali foi alcançado ou não. Então coloquem sempre metas específicas. Quanto mais específica, melhor. Ao invés de, eu quero trabalhar muito. Não, eu quero trabalhar muito em tal área, de preferência contar quantas horas ou quantos dias tu quer trabalhar naquela área. Aqui pegando o exemplo da medicina, né? Eu quero estudar muito em 2022. Tá, mas quantos dias tu quer estudar? Certo? O que tu quer alcançar? Tem alguma prova que tu vai querer tirar um score X? Então tu coloca uma meta específica, uma meta que tu consiga mensurar, até para tu poder reavaliar essa meta ao longo do ano. Beleza? Terceiro passo, attainable, ou seja, tem que ser uma meta alcançável. E aqui, cuidado, porque não é uma meta alcançável que te deixa na zona de conforto, certo? Mas é uma meta que tu saiba que dê para alcançar. Do tipo, hoje eu tenho R$0, por exemplo, de conta, né? Me formei agora, não tenho nada de patrimônio. Eu quero juntar R$1 milhão em um ano. Isso é attainable? Acho que não, né?
E o que nos leva para o nosso próximo passo, que é o R, de realistic, ou realista, que são dois conceitos que estão muito interligados, o alcançável e o realista, certo? Tem que ser algo que eu saiba que eu consiga alcançar, mas eu digo aqui que tem que ser algo alcançável, mas no limite do inalcançável, porque tem que te dar um frio na barriga, tem que te desafiar essa meta, certo? Então, se tu vai trabalhar como médico e tu vai trabalhar o ano inteiro, não coloca que tu vai ganhar, por exemplo, eu quero juntar 5 mil reais. Não, porque isso tu sabe que tu consegue. Então, coloca uma meta mais ousada, sendo realista e ao mesmo tempo sabendo que é uma meta alcançável, mas quase no limite do inalcançável, que é para te tirar da zona de conforto, beleza? E, por fim, o T, que é de time-based, ou seja, tem que ter um prazo de tempo, né? E nesse caso, o nosso prazo de tempo vai ser 1 ano, mas tu pode subdividir essa meta grande em metas menores, né? De forma que, por exemplo, eu me formei médico e eu quero ler 20 livros por ano, ou vamos colocar 24, que daí fica fácil para fazer a conta. Bom, se eu quero ler 24 livros por ano, isso dá mais ou menos 2 livros por mês, dá exatamente 2 livros por mês, na verdade. Então eu sei que eu tenho que ler 2 livros por mês. Se eu falhar em um mês e ler um livro, eu sei que no outro eu tenho que compensar com 3. Então essa que é a jogada do prazo de tempo. É tu ter um prazo maior, mas tu conseguir dividir em mini prazos. Beleza? Para tu ir conseguindo reavaliar essa meta. Então, com isso a gente tem método SMART específico, mensurável, alcançável, realista e prazo de tempo, né? Time-based. Beleza. E agora eu quero falar um conceito muito importante para vocês, que é o conceito de trajetória. Quando a gente cria uma meta, a gente tem que saber onde é que a gente está em relação àquilo que a gente quer alcançar. Eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. E aí, muitas vezes, a gente vai traçar uma meta que é difícil e não vai alcançar essa meta, não vai atingir essa meta. E a gente, digamos, pare aqui, quase no ponto B, mas a gente não alcançou. E aí, às vezes, vem o sentimento de frustração, mas é aqui que eu quero ressignificar esse conceito com vocês. Porque mais importante do que alcançar o ponto B é a gente sair do ponto A. Porque se tu não tivesse colocado essa meta, tu ia estar aqui ainda. E agora tu tá aqui, digamos, a 3/4 da distância entre A e B. Ou seja, tu progrediu bastante. Então esse é um jogo que mesmo quando tu perde, ou seja, quando tu não bateu a tua meta, tu ganha. Porque tu saiu do ponto A, que é o ponto onde tu estava. E isso é o mais importante de traçar as metas, certo? Eu li esses dias um conceito muito interessante que é: para ganhar, você tem que estar disposto a perder. Eu vejo muita gente deixando de colocar metas ambiciosas por medo de não alcançar. Mas aí o que vai acontecer se tu não alcançar essa meta ambiciosa? Beleza, provavelmente tu progrediu muito e muito mais do que tu progrediria se tu não tivesse colocado aquela meta em um primeiro momento. Então é isso que eu queria falar para vocês. E por fim, 5 passos então para a gente controlar essas nossas metas, certo? Primeiro, tem que ter o objetivo, que é a própria meta em si, né? Qual que é o nosso objetivo com essa meta? Segundo, planejamento, que tu faça um planejamento de preferência mês a mês ou trimestral, certo? Para que tu consiga alcançar essa meta. Terceiro, crie indicadores, né? Que é aquilo que eu falei. Exemplo, livros, né? Ou seja, o meu indicador mensal é que eu tenho que ler 2 livros. Talvez eu possa dividir isso no indicador diário de número de páginas, se eu quiser, né? Pensando naquele exemplo de que eu quero ler 24 livros ao longo do ano. Quarto, execute, né? O papel aceita tudo. O papel aceita sempre tudo. Então, ideias são muito bonitas no papel, mas tu tem que executar. Da forma como for, tu tem que tentar executar. E por fim, quinto, avalie e revise. Aqui eu sugiro para vocês que revisem essas metas, talvez mensalmente, mas no mínimo a cada 3 meses, certo? Não deixem para revisar essas metas lá em dezembro de 2022 e daí pensem, putz, não bati a meta, né? Mas tu não revisou. Tu pode ir alterando a trajetória, tu pode ir alterando o teu método para conseguir atingir essa Tu pode ir alterando o teu método para atingir essas metas. Tu pode ir corrigindo os defeitos dessa tua trajetória, certo? Então, avalie e revise. E com isso eu acho que a gente já tem bastante material para ajudar vocês a construir as suas metas para 2022. Então, vamos passar para o momento de curiosidade, né? Eu sei que vocês querem saber se eu bati as metas ou não. E aí, antes que alguém pergunte, Germano, mas por que tu tá compartilhando essas metas?
Por esses dois motivos. Primeiro, pela importância de tornar a meta pública. Eu sempre assumo esse compromisso comigo porque eu acho que isso me motiva e me incentiva ter outras pessoas que vão estar esperando para saber se eu bati ou não essas metas. Isso me dá um impulso a mais. Mas o mais importante de tudo, galera, é a autorresponsabilidade, certo? Porque lá no fundo, ninguém vai se cobrar mais do que tu mesmo, porque é contigo que tu assumiu esse compromisso. E o segundo passo, pessoal, é skin in the game. Tá? Skin in the game é um conceito do Nassim Taleb, significa pele em risco, certo? Não adianta eu ficar falando um monte de coisa para vocês aqui. Invista bem a tua grana, leia bons livros, se exercite, estude para conseguir resultados bons para as provas de residência. Não adianta eu ficar falando esse monte de coisa se eu não estou empregando isso na minha vida. Então, para mim, isso é mais importante até do que a cobrança pública das metas. É justamente mostrar para vocês que eu e o Gui, a gente sempre vai tentar procurar aplicar tudo que a gente fala para vocês, certo? Porque se não for assim, para nós não tem o menor sentido. Fechou? Então vamos às nossas metas de 2021, certo? Lá no início do ano eu defini então 4 metas. Mais ou menos uma meta em cada área que eu queria me desenvolver. As minhas metas normalmente focam em autodesenvolvimento, tá, pessoal? Então aqui a primeira meta foi IMC eutrófico, tá? Falhamos, tá? Falhamos nessa meta aí e eu tenho que assumir o compromisso, porque embora tenha sido um ano que eu consegui me exercitar bem mais, né? Não foi um ano que eu consegui controlar minha alimentação da forma como eu gostaria. Então essa meta não foi alcançada. Segunda meta, 21 livros, né? Que é um livro para cada ano dos anos 2000. Então, a minha ideia é ir aumentando um livro a cada ano. Aqui foram 21 livros que eu coloquei e essa meta eu também não bati, certo? Eu li mais ou menos 12 livros ao longo desse ano. E, por um lado, claro que a gente fica um pouco chateado de não ter batido essa meta, já que ler para mim é uma coisa bem importante, mas por outro, o que eu quero dizer e mostrar aqui para vocês é que provavelmente se eu tivesse colocado uma meta flexível demais, eu me contentaria com aquela meta. E eu percebi que eu consigo ler 21 e vocês já vão ver qual que é a meta para 2022, 22 livros. Eu consigo ler essa quantidade de livros em um ano, eu só preciso de organização. E no início do ano eu não me organizei, certo? Até porque desses 12 livros que eu li ao longo desse ano, mais ou menos metade desses livros eu li nos últimos 3 meses. Então, mantendo essa pegada, eu percebi que é muito plausível, né, ler isso, embora traga algum desconforto, certo? Então, também não foi uma meta que foi batida. Terceira meta, pessoal, número de inscritos e seguidores nas nossas redes sociais de Sinapse. Essa é um tanto engraçada, tudo bem, é uma meta ambiciosa demais, né? Foi uma meta que provavelmente não foi realista, mas era uma meta de alguém que não produzia conteúdo na internet ainda. Então aqui eu tinha colocado 10 mil inscritos no YouTube e 50 mil seguidores no Insta, né? Uma página do zero. O que tu acha, Gui? Não entende bolhufas, não entende nada, absolutamente nada. Ousado ou não? Tá, evidentemente que essa meta não foi batida, né, pessoal? Mas olha quanta coisa bacana, né, que a gente alcançou, quanto networking legal que a gente fez, quantas pessoas que a gente conseguiu ajudar, sendo que a gente ficou com números muito menores, né? A gente tá mais ou menos com 350 inscritos no YouTube e aproximadamente 2 mil seguidores no Insta. Então isso também é um pedido para vocês, né, pessoal? Pô, o Sinapse merece mais do que isso, ajuda a gente, né, a pelo menos bater aí uns 400 até o final do ano inscritos no YouTube e 2 mil no Insta, tá? Até o final do ano eu tô satisfeito, tá? E por fim, então essa meta não foi batida também, né, galera? E por fim, a meta em relação à grana, né? Como eu estava no R1, eu coloquei como meta construir 50% da minha reserva de emergência, né? Para quem não lembra, rapidamente, reserva de emergência a gente vai fazer o nosso custo mensal vezes 12, né? Então cada um coloca ali o seu valor e aí eu gostaria de construir 50% disso, né? Respeitando, né, as regras da reserva de emergência para a construção. Então, alta liquidez, né, uma alta segurança e, consequentemente, uma rentabilidade média ou baixa. Então, essa meta foi batida. Palminhas. Coloca as palminhas aí, Gui. Palminhas. Beleza? Então, vou fazer aqui, ó,
checkzão, porque essa meta foi batida com folga, diga-se de passagem, tá? Foi melhor do que eu imaginava. Então é isso, pessoal. De 4 metas, eu bati apenas uma, e esse foi um baita ano para mim. Foi um ano de muito conhecimento, de muitas experiências novas, de muito autodesenvolvimento. Então essa que é a grande jogada de a gente construir metas audaciosas. Porque, que nem eu falei para vocês, eu tinha o ponto A e eu tinha o ponto B. Mesmo nessas que eu falhei, eu me aproximei muito mais do ponto B do que eu me aproximaria se eu tivesse colocado metas muito flexíveis ou até não tivesse colocado metas. Certo? Então, com isso, a gente vai agora para as nossas metas de 2022 que eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu dividi em 5 grandes grupos, né? Saúde, sinapse, livros, financeira e em relação à residência médica. Então vamos começar por saúde. Aqui eu mantive essa meta do IMC eutrófico, tá? Que talvez eu adapte essa meta para quantidade de gordura corporal, porcentagem de gordura corporal. Mas por hora eu vou manter como IMC eutrófico. Além disso, eu coloquei aqui 210 treinos. Isso dá mais ou menos 4 treinos por semana, né? O que pode ser feito em mais de um treino por dia, por exemplo. Então isso não é uma grande questão. E também coloquei aqui uma meta bem audaciosa, que é correr uma meia maratona em 2022, tá? Essa provavelmente é a mais audaciosa, que mais vai me tirar da minha zona de conforto, certo, galera? Para quem não sabe, meia maratona é mais ou menos 21 km, tá? Então essas são as minhas metas em relação à saúde, né? Uma trinca aí, IMC eutrófico, 210 treinos e correr meia maratona. Então, acabei de mudar aqui, pessoal, vou colocar 20, tá? Então, sinapse vai ser 20 mil seguidores no Instagram. Isso significa crescer 10 vezes, mas eu confio no nosso taco e confio na ajuda de vocês. E no YouTube vai ser monetizar o YouTube, tá? Monetizar os vídeos. Para quem não sabe, isso a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa de 1000 inscritos, tá? Que eu acho que a gente vai conseguir. E 4.000 horas. Isso é um pouco mais difícil, tá? 4.000 horas de conteúdo assistidas nos últimos 365 dias, tá? Então, no último ano. Beleza? Então, essas são as 2 metas do Sinapse. 20 mil seguidores no Insta e monetizar o YouTube. Terceiro, livros. Aqui eu vou colocar 22 livros por ano, tá bem? Meta ousada, eu preciso ler mais de um livro na maior parte dos meses e eu vou conseguir bater essa meta, tá? Tô confiante que vai dar, beleza? Então, meta financeira, galera. Aqui eu quero construir 100% da minha reserva de emergência, tá bem? E além disso, eu quero diversificar o meu portfólio, tá bem? Com mais ou menos, pelo menos 50% do que é o valor da minha reserva, uma equivalência mais ou menos, eu quero ter. Então, ao todo, tá, pessoal? Eu quero ter 100% da minha reserva, tá bem? E quero ter mais ou menos um valor equivalente a 50% dessa reserva investido em renda variável, tá? Essa é a minha meta financeira para 2022. E por fim, meta em relação à residência médica, em relação ao R3, tá? Para quem não sabe, eu faço clínica médica, estou finalizando o R1 agora, ainda bem, e vou para o R2 no ano que vem, tá bem? Então eu provavelmente vou fazer gastroenterologia como subespecialidade e eu quero passar no melhor serviço para gastro que eu for me inscrever, tá bem? Isso envolve muita pele em risco para mim, porque eu vou aplicar toda a metodologia que eu sempre disse e ensinei vocês e tentei compartilhar com vocês as dicas, tá bem? Mas eu tô confiante, eu vou fazer tudo o que eu puder e tudo que tiver ao meu alcance para atingir essa meta. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente tem minhas 5 metas para 2022 nessas 5 grandes áreas, tá bem? Então, saúde, sinapse, livros, meta financeira e a meta em relação à residência médica. E agora eu quero ouvir de vocês. Segue o meu exemplo e compartilha aqui nos comentários e torna pública a tua meta para 2022. Isso com certeza vai ajudar no processo para tu alcançar, certo? Não peguem leve com vocês mesmos, confiem na capacidade e no potencial de cada um de vocês. Feitoria, a gente se vê na próxima semana com um novo vídeo muito massa. Feito! Até mais!